Juliana então coloca a refeição na mesa e se acomoda, enquanto Mateu comenta que ela é maluca por estar de pé, porém ela reafirma que descansou e está bem. Durante o jantar, Juliana observa que Dona Dolores é como uma mãe, e Mateu lembra que ela já havia dito isso. Ele pergunta também sobre a filha de Juliana, que responde não dar trabalho algum. Num momento de distração, Mateu menciona o filho deles, e Juliana pergunta por que ele trouxe o assunto, alegando não ter culpa, e Mateu se desculpa dizendo que falou sem pensar, mas Juliana admite que a lembrança lhe doeu, ao que Mateu reforça o pedido de desculpas e sugere que comam em paz. Juliana diz que não consegue, levanta-se e sai da mesa, deixando Mateu pensativo. Em outro ponto, Tizio confessa não saber o que fazer, enquanto Damião declara que sabe, insinuando que Mateu veio para roubar a mulher de Marco Antônio. Tizio questiona se o correto é contar ao patrão deles o que descobriu, mas Damião afirma que é a ele que devem lealdade, enquanto Tizio ressalta que, se fosse para Madame, não contaria nada, e Damião concorda que, se dependesse de Janete, também não revelaria. Em seguida, Damião pede para Tizio ir falar com Francisco. Após alguns segundos de silêncio, Mateu pede desculpas novamente a Juliana e responde não poder obrigá-lo a aceitar sua filha como se fosse dele. Mas Mateu diz que já a aceitou, embora Juliana discorde, lembrando que estava casada com Marco Antônio. E Mateu reconhece que ela tem razão. Juliana confessa sentir saudade do menino que deixou na casa dos Maglianos, e Mateu reforça que o garoto não é seu filho, mas Juliana admite que não sabia disso e explica que já amava o menino porque pensava que ele fosse filho deles, dizendo que fecha os olhos e consegue visualizar o menino sorrindo para ela. Mateu revela que às vezes vive amargurado, e Juliana pergunta se é por causa do filho dele, recebendo a confirmação de Mateu, que então declara que precisaram enfrentar tudo juntos, ressaltando que ele não pode voltar para a fazenda e ela não pode retornar à casa dos Maglianos. Mateu pede que se apoiem mutuamente, e Juliana afirma que não quer perdê-lo, ao que Mateu garante que ela nunca o perderá, pois a ama profundamente, e os dois se beijam. Enquanto isso, Janete quer saber quem é a moça de quem Francisco e Marco Antônio falam, e Marco Antônio responde que ela não conhece. Janete insiste, perguntando se é outra italiana que perdeu os pais na viagem, mas Francisco esclarece que não estão falando de nenhuma italiana, e Janete pede então que revelem, fazendo Marco Antônio suspirar antes de dizer que se trata da filha de um barão do café, com Francisco acrescentando que ela possui muito dinheiro, talvez até mais do que eles. Janete pergunta se Marco Antônio já a conhece, e ele afirma que chegou a conversar com ela, enquanto Francisco elogia Rosana, comentando que a achou triste, mas Marco Antônio considera que essa melancolia aumentava o encanto dela. Janete observa que parece que Marco Antônio ficou realmente impressionado com a moça, e ele confirma que sim. Francisco ainda ressalta que Marco Antônio já nem fala mais em Juliana, deixando Janete feliz. Janete então questiona se Rosana aceitaria se o pai dela permitiria que sua filha se envolvesse com um homem casado e separado. E Marco Antônio diz que isso só o tempo dirá. Nesse momento, Tizio aparece e Francisco chama para entrar, enquanto Janete estranha e pergunta o que ele faz ali àquela hora. Tizio revela ter uma notícia para Francisco, que imediatamente quer saber do que se trata. E Tizio conta que, ao andar na rua naquela tarde, encontrou Mateu. Marco Antônio pergunta se é verdade, e Tizio confirma, explicando que Mateu estava apenas com Amadeu e não com Juliana. Tizio também revela que Juliana já teve a filha, e Janete pergunta se é menina, recebendo a confirmação de Tizio, deixando Francisco extremamente feliz. Janete, porém, demonstra inquietação e lembra que não sabem onde Juliana está. Marco Antônio, por sua vez, diz estar contente em saber que sua filha nasceu. Janete insiste em saber o que mais Tizio sabe sobre o italiano, mas ele garante que já contou tudo. Determinada, Janete afirma que Francisco vai varrer a cidade inteira para encontrar a criança, pois deseja ter a neta em seus braços. Enquanto isso, Luísa pergunta o que está acontecendo com a madame, e Mariana explica que Janete teve um faniquito depois de descobrir que Juliana deu à luz uma menina, dizendo que agora ela está desesperada para encontrar Juliana de qualquer maneira para segurar a neta. Luísa torce para que Janete não a encontre, mas Mariana pede que fale mais baixo, pois caso contrário pode perder o emprego. E Luísa comenta que tudo isso parece um castigo do céu. Francisco, tentando acalmar a esposa, pede que Janete se tranquilize, mas ela diz que o coração está disparado. Francisco reforça que o desespero não resolve nada, e Janete questiona como podem ter uma neta perdida pelo mundo, ao que Francisco responde que a menina não está perdida, está apenas com a mãe. Janete insiste que ainda assim é neta deles,
e Francesco argumenta que a criança deve estar bem cuidada. Janete teme que Juliana e Mateu estejam passando necessidades, assim como a neta, mas Francesco prefere não pensar nisso e aconselha a esperar pelo doutor para saber se ele encontrou Mateu e Juliana, para só então decidirem o que fazer. Janete conclui dizendo que quer sua neta de volta. Marco Antônio comenta que Tizil deveria saber onde Mateu está, mas Tizil afirma que não, explicando que apenas o encontrou casualmente na rua, enquanto Damião confirma que Tizil não está mentindo. Marco Antônio pergunta se eles conversaram e Tizil responde que sim, porém bem pouco, pois Mateu parecia ter pressa. Em seguida, Marco Antônio questiona como Tizil soube que sua mulher tinha tido uma menina, e Tizil explica que perguntou e Mateu respondeu que era realmente uma menina. Marco Antônio orienta Damião e Tizil a ficarem atentos quando andarem pelas ruas, e Damião garante que ficará. Tizil pergunta o que fazer se encontrar o italiano novamente, e Marco Antônio afirma que, caso vejam Mateu outra vez, devem chamar a polícia imediatamente. Enquanto isso, Mateu diz a Juliana que teve uma boa notícia para lhe dar, e ela pede para ele contar. Mateu revela que, naquele dia, Amadeu o tirou da obra para levá-lo ao escritório da firma, e Juliana pergunta o motivo. Mateu explica que Amadeu acha que ele não precisa continuar em trabalho tão pesado, e Juliana quer saber qual será sua nova função. Mateu conta que passará a trabalhar ao lado de Amadeu, aprendendo a ser mestre de obra. Juliana pergunta se ele vai ganhar mais, e Mateu esclarece que não será mais por hora, mas sim com um salário fixo. Feliz, Juliana o beija, e Mateu comenta que agora eles podem começar a pensar em sair da pensão e conquistar uma casa própria. Juliana, no entanto, ressalta a questão bem onde estão, diz que Dolores é como uma mãe para eles e que, ajudando-a na cozinha e lavando a roupa dos hóspedes, conseguem pagar a pensão e guardar o salário de Mateu, mas ele revela que não gosta de vê-la naquele tanque, o que a faz perguntar o motivo. Juliana acrescenta que não se importa e que podem pensar na casa deles, mas sem pressa, e Mateu acaba concordando. Mateu então revela que, mais cedo, encontrou Tizil na rua e conta que foi o senhor Francesco quem o registrou com esse nome, já que antes ele não tinha nome nenhum. Mateu pede para Juliana não se animar, explicando que não achou bom Tizil tê-lo encontrado, pois teme que aquela gente descubra que eles estão vivendo naquela cidade. Juliana diz que, se forem encontrados, poderão querer levar a filha, mas Mateu assegura que não permitirá que ninguém faça nada contra ela. Juliana pede para ir embora para longe, chegando a propor que voltem para a Itália, mas Mateu pede calma. Em outro momento, Leonora beija Bartolo e todos seguem para mais um dia de trabalho nos cafezais. Enquanto isso, Anacleto demonstra não entender a visita de Angélica, que declara de imediato que sua presença não será nada agradável. Surpreso, Anacleto pergunta o motivo, e Angélica acusa-o de ter invadido seus cafezais após a colheita, mas ele nega, afirmando que jamais faria tal coisa. Inês questiona quem teria espalhado essa mentira, e Angélica exige ser chamada de Dona Angélica, sendo prontamente atendida. Inês insiste em saber quem inventou a história, e Angélica revela que a informação veio de quem ajudou Anacleto a mudar a cerca de lugar depois do falecimento de seu sogro. Anacleto se defende dizendo que não alterou cerca alguma, e Angélica pergunta se, então, as cercas se moveram sozinhas. Inês garante que o marido não mexeu em nada, e Anacleto afirma que apenas seguiu o que Altino estabeleceu no acordo. Angélica esclarece que não foi discutir o acordo, mas sim para reivindicar sua parte, explicando que encontrou entre os guardados do sogro a planta que ele fez para dividir a fazenda, e que as cercas de Anacleto não batem com o que está no documento. Juvenal intervém dizendo que Anacleto mudou tudo após a morte de Altino, mas Anacleto nega, insistindo que é mentira, enquanto Juvenal confirma sua versão, e Inês questiona o que Angélica reforça que Juvenal está apenas dizendo a verdade. Angélica garante a Anacleto que ele tem apenas uma semana de prazo para recolocar as cercas no lugar correto, deixando claro que não aceitará demora. Anacleto questiona se ela acha que ele tem medo de enfrentar Gomercindo, mas Angélica dá a entender que a questão não é com Gomercindo e sim com ela. Enquanto isso, Gomercindo comenta que já permitiu ao povo de Bartolo plantar milho e feijão nas ruas dos cafezais e que agora Bartolo vem pedir para plantar mandioca. Bartolo responde que seu objetivo é ajudar a comunidade a se alimentar melhor, garantindo que é apenas um agrado, e diante disso, Gomercindo acaba liberando a plantação. Bartolo agradece e acrescenta que, como eliminaram um porco naquele dia, levará um pouco de linguiça para Gomercindo como forma de cortesia. Em seguida, Bartolo pergunta a Gomercindo como irão resolver a questão da venda que permanece fechada, observando que a ausência do comércio tem prejudicado o povo, que não tem onde comprar sem precisar ir até a cidade.
Ele explica que tem ajudado como pode, servindo as pessoas e anotando tudo, mas garante que não pode assumir essa responsabilidade indefinidamente, e Gomesindo concorda, reconhecendo a dificuldade. Bartolo ainda destaca que não há mais mercadorias no local, o que torna a situação mais complicada. E Gomesindo pergunta se não existe alguém de confiança que queira assumir a venda. Mas Bartolo admite que ainda não pensou em ninguém, levando Gomesindo a pedir que ele reflita e encontre uma solução. Em outro cenário, Francesco compra um belo ramalhete de rosas e caminha até a casa de Paola. Ao chegar, é recebido por ela com alegria, e Paola prontamente o convida para entrar. Francesco entra e entrega as flores, enquanto Paola diz que vai colocá-las em um vaso e pede para ele se acomodar. Ela comenta que já estava achando que Francesco não voltaria mais à sua casa, ao que ele responde que anda muito ocupado. Paola revela que pensou que ele não quisesse mais vê-la, mas Francesco diz que pensa nela o tempo todo. Paola coloca as rosas sobre a mesa e comenta que não tem voltado à casa bancária por causa da esposa dele. Em seguida, conta que Marco Antônio foi até lá para levar o retrato. Francesco explica que pediu a Marco Antônio que fizesse isso porque sua esposa tinha visto a imagem. E Paola pergunta se é verdade. Ele confirma, justificando que não queria rasgar o retrato. Paola revela que guardou a foto, e Francesco admite que talvez não devesse tê-la levado, pois Janete acabaria mexendo na gaveta. Paola pergunta se a mulher de Francesco é muito ciumenta, e diz que, se fosse esposa dele, também seria, deixando-o um pouco sem jeito. Francesco comenta que tem pouco tempo para o almoço, e aproveita para sugerir que Paola comece a verificar os preços das máquinas para dar início à sua própria fábrica. Paola declara que ama Francesco e o abraça, mas ele, um tanto constrangido, diz que poderia ser pai dela. Paola questiona, mas logo concorda, pede desculpas e afirma que vai ver o almoço, enquanto Francesco permanece momentaneamente paralisado diante da situação. Angélica caminha de volta para a fazenda de seu pai Gomesindo, e Maria logo a questiona se ela havia ido discutir com o italiano, ao que Angélica confirma sem titubear. Gomesindo pergunta se Angélica tem plena certeza de que Anacleto realmente mexeu na cerca, e Angélica garante que sim, explicando que Juvenal sempre foi o braço direito de Altino nas fazendas, e por isso acompanhou de perto o acordo firmado entre o pai de Paola e Altino, reforçando que não apenas Juvenal, mas também os italianos da fazenda presenciaram a mudança da cerca. Gomesindo afirma tratar-se de um caso muito sério. Angélica revela que já concedeu um prazo para que Anacleto recoloque a cerca no lugar correto. Maria se espanta e pergunta como ela pôde decidir sozinha, mas Angélica relembra que a fazenda é dela e, portanto, cabe a ela decidir, enquanto Maria ressalta que Gomesindo terá que entrar na briga, mas Angélica garante que a briga é dela e se retira, dizendo que vai ver a filha. Maria questiona Gomesindo se ele ouviu o que a filha disse. Ele confirma, e Maria insiste em saber se ele vai ficar de braços cruzados, mas Gomesindo responde que Angélica é quem está à frente de tudo na fazenda e pede para Maria deixá-la agir, ressaltando que só entrará na disputa caso Angélica precise e peça socorro, o que deixa Maria ainda mais contrariada, pois ela não acredita no que está ouvindo. Em seguida, Angélica vai conversar com sua filha, mas Rosana aparece e, de forma ríspida, acusa Angélica de querer inventar histórias junto com Augusto para trazer Marco Antônio de volta à fazenda. E Angélica pergunta se aquela é a maneira de recebê-la depois de um dia exaustivo de trabalho. Mas Rosana continua e afirma já saber de tudo sobre o plano de Angélica e Augusto de arrumar outro marido para ela, questionando quem lhe contou. Mas logo ela mesma insinua que Augusto convidou Marco Antônio para voltar à fazenda, e Angélica admite que convidou, justificando que eram amigos. Rosana retruca, dizendo que não entende por que Augusto resolveu reatar essa amizade justamente agora, e com ironia afirma que não é mercadoria encalhada para ser entregue ao primeiro que aparecer, mandando a Angélica ficar com Marco Antônio e desejando que ela faça bom proveito, deixando Angélica em choque com a reação da irmã. Enquanto isso, Leonora entrega algo para Bartolo tomar e Maria caminha até a cozinha, onde Leonora logo a questiona sobre o motivo de Rosana estar tão nervosa. Maria tenta minimizar, dizendo ser bobagem, mas Leonora revela que Rosana entrou na cozinha decidida, dizendo não querer mais saber de homem nenhum em sua vida, e pergunta a Maria se isso tinha a ver com Marco Antônio, ao que Maria confirma dizendo que sim, e ainda acusa Leonora de perguntar como se não soubesse de nada, deixando-a sem jeito. Maria insiste para que
Leonora não faça cara de inocente, pois sabe muito bem que Angélica e ela andaram conversando. Leonora tenta se defender, dizendo que não falou nada demais e que foi Angélica quem lhe contou que Rosana havia ficado impressionada por Marco Antônio, além de mencionar que ela mesma estava com pena dele, o que leva Maria a ironizar, dizendo que, nesse caso, os dois poderiam juntar as penas um do outro. Ao mesmo tempo, Anacleto garante que não vai aguentar o atrevimento de Angélica, mas Inês o faz refletir, lembrando que Angélica é filha de Gumercindo, nora do falecido Altino, esposa de Augusto, e além de tudo isso, amiga de Paola. Anacleto pergunta como ela pode considerar Angélica amiga de Paola, se foi Angélica quem roubou o marido dela, mas Inês rebate dizendo que Paola nunca teve marido, que ela vivia apenas amaziada, e Anacleto acaba concordando. Inês insiste que ele deverá recolocar a cerca no lugar correto, e quando Anacleto pergunta de que lado ela está, ela responde que está do lado da justiça, pois não quer encrenca para a família, questionando por que ele sempre precisa arrumar problemas. Ela pede mais uma vez que Anacleto vá colocar a cerca de volta no devido lugar, ou caso contrário, será ela mesma quem fará isso. Mas Anacleto insiste que não vai aceitar a ordem de Angélica, e Inês retruca com firmeza, assegurando que Angélica é a dona da fazenda, e que ele, querendo ou não, terá de ceder. Em outro ponto da trama, Janete pergunta a Marco Antônio se Francesco realmente foi à delegacia, e Marco Antônio responde que ele saiu da casa bancária dizendo que iria, ao que Janete reafirma que deseja a criança em seus braços, mas Marco Antônio lembra que Juliana já não é mais sua mulher, ao que Janete retruca dizendo que, por enquanto, ainda é, e além disso, pode usar o nome dos Maglianos. Tomada pela obsessão, Janete declara que não terá um minuto de sossego enquanto a neta não estiver sob seus olhos, e Marco Antônio pergunta se ela acha que ele também não está preocupado, ao que Janete responde que deveria estar, já que a criança é filha dele. Mariana intervém, comentando que a neta de Janete deve ser uma criança linda, mas Janete pede para ela nem tocar no assunto, mostrando-se ainda mais agitada. Enquanto isso, Mateu trabalha e Dolores chama Juliana para lhe dizer algo, perguntando de maneira direta se Juliana já havia tido um filho antes. Juliana quer saber o motivo da pergunta, e Dolores explica que se recorda da frase que Juliana dizia com frequência, de que ninguém iria roubar sua filha, como havia feito ao pegarem seu filho, e por isso pergunta se aquilo era verdade, levando Juliana a confirmar que sim, que era verdade. Dolores pergunta a Juliana como tudo se passou e aconteceu, e Juliana conta que quando teve seu filho sequer chegou a vê-lo, pois o levaram embora imediatamente, deixando-o na roda da Santa Casa de Misericórdia. Em seguida, questiona se Dolores sabe de que roda está falando, ao que Dolores responde que sim. Juliana continua, dizendo que o levaram para lá e lhe disseram que o bebê havia nascido falecido. Mas quando ela descobriu a verdade e voltou à Santa Casa, as freiras explicaram que a criança já havia sido adotada e que nada mais podia ser feito, pois seu filho agora tinha outra mãe e outro pai. Dolores pergunta se Juliana não sabe quem o adotou, e ela revela que não, apenas que tratava de um casal de espanhóis. Dolores confirma a surpresa, um casal de espanhóis? E Juliana repete que sim. Em seguida, Dolores pergunta sobre Mateu, mas Juliana esclarece que Mateu não é seu marido, revelando que era casada com outro homem e confidenciando que Mateu é o verdadeiro pai desse filho. Explica que Mateu não vivia com ela e por isso o bebê foi levado, deixando Dolores em choque. Juliana conta ainda que foi sua sogra quem tramou tudo, porque sabia que a criança não era filha de seu filho legítimo, mas sim de Mateu, e revela que era casada com um Maliano. Dolores pede que Juliana conte a história com mais detalhes, e ela diz que fugiu do marido para viver com Mateu, explicando que até hoje vive em fuga dele e de toda aquela família, o que faz Dolores perguntar se é por isso que Juliana evita sair à rua. Juliana confirma, e Dolores diz que agora entende tudo. Juliana confessa que teme que queiram tirar sua filha, mas Dolores garante que ninguém a encontrará ali, ficando impressionada com a história. Enquanto isso, Mateu trabalha. Dolores muda de assunto e pergunta se Juliana perdeu os pais em um navio, e ela responde que sim. Questiona então se Mateu também pegou a peste, mas Juliana diz que não sabe se era realmente peste, embora confesse que, em meio ao desespero, chegou a beijá-lo na boca enquanto ele estava doente e que acabou se perdendo dele. Dolores pergunta mais, e Juliana comenta que Francesco a esperava. Dolores imagina o ódio que Juliana deve nutrir por Francesco, mas ela nega, afirmando que não sente rancor, pois ele era amigo de seu pai na Itália. Embora admita que tem ódio da mãe do marido, a ponto de dizer que, se dependesse dela, eliminaria Janete.
Dolores pergunta quanto tempo se passou desde que tomaram seu filho, e Juliana responde que faz 1 ano e 3 meses. Dolores apenas observa, e Juliana quer saber o motivo da pergunta, mas Dolores desconversa, dizendo que não é nada. Em outro ambiente, Luísa comenta que desde que a madame voltou de Paris, não se deu ao luxo de entrar no quarto de Mariana para ver o menino, e Mariana confirma. Luísa afirma que Janete parece guardar rancor do garoto, e Mariana ressalta que Janete não o reconhece como neto, apesar de ter sido registrado como maliano. Luísa acrescenta que agora Janete está desesperada e em busca da neta verdadeira, e Mariana diz que será um castigo se encontrarem Juliana. Luísa lamenta os sofrimentos de Juliana, dizendo que falta apenas tirá-lhe a filha, mas Mariana assegura que a menina que Juliana teve também é filha de Marco Antônio. Luísa questiona se seria justo tomarem a criança dela, e Mariana responde que não, pois Juliana já sofreu demais. Mariana revela que às vezes fica olhando para Francesquinho e se pergunta por que ele não seria mesmo filho de Juliana e Mateu, sugerindo que podem ter inventado a história de que o menino não é filho dela apenas para evitar que o pai italiano viesse atrás dele. Luísa pergunta se Mariana realmente acredita nisso, e Mariana diz não ter certeza, mas garante que Francisco seria capaz de qualquer coisa para salvar o casamento do filho com Juliana. Luísa insiste, questionando se, caso o menino fosse mesmo filho de Juliana, ela o teria abandonado. E Mariana responde que Juliana foi atrás do grande amor de sua vida e não pensou muito para deixar a casa com ele, acrescentando que aposta que Juliana sente muita saudade de Francesquinho, embora saiba que o garoto tem outra mãe no lar. Em outro momento, Gumercindo comenta que Mateu lhe faz muita falta, o que leva Mariana a perguntar por quê, e se Bartolo não está indo bem. Gumercindo responde que Bartolo vai bem, mas não é igual a Mateu. Maria acrescenta que às vezes fica imaginando como Mateu e Juliana estão vivendo, já que ela o roubou do marido. Mas Gumercindo observa que eles não estão apenas vivendo, e sim se alimentando da paixão. Maria conclui dizendo que não há amor que resista à falta de feijão. Gumercindo pergunta a Maria se ela viu o italiano Francesco e o filho dele comentarem que Juliana abandonou a criança que os malianos haviam arranjado para poder fugir com Mateu, e Maria questiona o que tem isso. Gumercindo explica que Francesco contou que a criança não era filha de Juliana com Mateu e pediu que ele transmitisse isso a Mateu para que o mesmo não tivesse vontade de ver o suposto filho, deixando Maria indignada e perguntando o que Francesco está pensando, enquanto Mateu diz estar se perguntando para quem Francesco mentiu. Maria então questiona se é possível reaver uma criança já adotada, mas Gumercindo rebate, perguntando o que seria impossível para o italiano com tanto dinheiro quanto Francesco. Maria afirma que Juliana abandonou o próprio filho para seguir Mateu, e Gumercindo acrescenta que Mateu, por sua vez, abandonou as filhas deles, embora confesse já não ter tanta certeza sobre tudo. Maria comenta que Rosana não vive mais chorando pelos cantos por causa de Mateu, e Gumercindo diz que quer ver como ela irá reagir quando Marco Antônio aparecer, ao que Maria pergunta se ele realmente virá. Gumercindo diz não saber, mas garante que Augusto está mais do que autorizado a trazê-lo. Nesse momento, Angélica observa que Marco Antônio é um homem bonito, mas Rosana responde que não lhe importa beleza nem riqueza. Angélica questiona o que ela quer e se pretende viver isolada na tristeza, envelhecendo sozinha, enquanto Rosana pergunta quem garante que Marco Antônio a queira, já que é uma mulher deixada pelo marido. Angélica indaga se esse é o verdadeiro medo da irmã, e Rosana admite que tem um filho para criar. Angélica lembra então que Marco Antônio também tem um filho que nem sequer é seu, mas leva seu nome. Rosana confessa ter medo e Angélica retruca que, depois de tudo que Rosana fez para casar com Mateu, não deveria temer mais nada. Rosana revela ter medo de se apaixonar novamente, pois não quer sofrer outra vez, e declara que parte dela morreu quando Mateu foi embora, sentindo-se falecida por dentro. Angélica diz que vai ver a filha, pois não gosta de conversar com defuntos, e se retira. Enquanto isso, Francesco caminha pela rua e chega à casa bancária, onde Marco Antônio pergunta se o pai esteve com o Dr. Heriberto. Francesco confirma e explica que ele não tem notícias nem da mulher de Marco Antônio nem de Mateu. Marco Antônio questiona onde o pai almoçou e Francesco responde vagamente, pedindo ao filho que cuide de seu serviço. Logo depois, Janete desce do coche e entra em casa, perguntando a Mariana se há novidades. Mariana responde que não, e quando Janete pergunta se alguém telefonou, Mariana novamente nega, acrescentando que Francesco não veio almoçar porque foi falar com o delegado. O telefone toca. Mariana se oferece para atender, mas Janete pega o aparelho ao ver que é Heriberto e diz que continuarão aguardando notícias. Mariana ainda questiona se há algo novo, mas Janete explica que não há nenhuma notícia de Juliana e que seu
marido também não esteve na delegacia na hora do almoço. Em outro momento, Juliana confidencia a Dolores que é verdade que estava casada com um homem rico e que Mateus também era casado. E quando Dolores pergunta se ambos largaram tudo, Juliana confirma que sim, que os dois deixaram tudo para viverem um com o outro. Juliana afirma que não quer nada dos Marianos, mas confessa que, se pudesse, voltaria apenas para ver o filho, ao que Dolores relembra que o menino não é realmente filho dela. Juliana, porém, insiste que para ela, ele é sim seu filho, mesmo que deixou naquela casa. Dolores comenta a sorte da criança por ter recebido o nome e a herança dos Marianos. Enquanto isso, Janete diz que quer ouvir a explicação que Francesco terá de dar por não ter ido almoçar em casa, nem passado na delegacia. E Mariana sugere que Janete pode ter entendido mal e que o delegado falou. Mas Janete garante que compreendeu perfeitamente. Ela ainda ressalta que nunca acreditou na história do retrato, fazendo Mariana questionar o que Janete está imaginando. E Janete responde que é o que qualquer mulher em seu lugar pensaria. Mariana observa que Janete vive apenas para o marido e os negócios dele, mas Janete pergunta por que Francesco tiraria uma foto com aquela moça no jardim. Mariana tenta justificar, dizendo que Marco Antônio já explicou que era cliente da casa bancária, mas Janete questiona se Mariana está se fazendo de inocente e pede que pare de defender Francesco. Em seguida, Mariana decide ligar para a casa bancária, alegando querer falar com alguém de lá, e quem atende é Marco Antônio, que pergunta o que está acontecendo, percebe a tensão e pede para Mariana desligar o telefone. Depois, Marco Antônio comenta com Francesco que Mariana acabou de ligar de casa, e Francesco, surpreso, pergunta do que se trata. Marco Antônio avisa que ele precisará inventar uma boa história para Janete, já que Heriberto ligou, avisando que Francesco não esteve com ele. Diante disso, Francesco admite que almoçou com Paola, mas garante que foi apenas um encontro de negócios, explicando que pretende financiar a fábrica de macarrão que Paola deseja abrir. Marco Antônio alerta que eles precisam pensar em uma outra versão para a história, e Francesco concorda. Luísa comenta a possibilidade de Janete descobrir que Mariana ligou para a casa bancária e diz que, no lugar de Mariana, teria feito o mesmo. Mariana observa que há algo estranho em toda essa situação, mencionando as saídas de Francesco nas manhãs de domingo, os dias em que ele não almoçava em casa e o retrato que Janete encontrou, mas logo afirma não estar imaginando nada, enquanto Luísa comenta que, para ela, seu patrão é um santo. Marco Antônio destaca que o importante é Francesco ter a consciência tranquila, e Francesco diz que a tem, alegando inclusive que Paola poderia ser irmã de Marco Antônio. Em seguida, Marco Antônio pede que Francesco olhe para a janela, e Francesco acena para Paola mesmo à distância. Por fim, Francesco retorna para casa acompanhado de Marco Antônio e, ao entrar, comenta que desconfia que Janete esteja esperando por ele na sala. Ele tenta bancar o inocente, mas Marco Antônio duvida que Janete acredite nisso, ainda mais depois da história do retrato, e sugere que mantenham o combinado. Francesco insiste para que Marco Antônio vá à frente, mas o filho diz que é ele quem precisa entrar primeiro. Mariana tenta acalmar Janete, mas assim que Francesco entra, Janete afirma que quer falar com ele, e ele tenta despistar, pedindo que ela fale com o filho. Janete insiste em conversar imediatamente e Francesco entra reclamando que não se pode mais confiar em ninguém. Logo depois, Marco Antônio chega irritado e quando Mariana tenta interceder, ele pede que o ajude a fazer as malas. Janete pergunta o que ele pretende e Marco Antônio anuncia que vai embora de casa, deixando Janete e Mariana em choque. Nesse clima tenso, Francesco discute com o filho, ameaçando deserdá-lo, enquanto Mariana e Janete assistem sem compreender totalmente a gravidade da situação.